Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. O último estudo passamos ali pelo capítulo 2, no início, desde o versículo 1 até o versículo 10, e hoje vamos dar continuidade a partir do versículo 11 até o versículo 21. Então diz assim a Palavra de Deus, Gálatas 2, a partir do versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Muito bem. Aqui nesse ponto da carta, Paulo vai falar a respeito da justificação pela fé. Justificação pela fé. Na verdade, desde o começo da carta, Paulo já vem tratando desse tema. Ele já vem tratando desse tema porque ele quer defender a pureza do Evangelho. Ele quer defender a verdade do Evangelho. No capítulo 1, nós vimos que Paulo chama a atenção dos Gálatas para a questão de alguns falsos mestres que teriam se infiltrado ali no meio da igreja, levando ensinamentos falsos, errados, e pervertendo o Evangelho. E Paulo até usa uma palavra forte, né? Ele diz que essas pessoas sejam amaldiçoadas, né? Porque elas pregam uma mentira. E, na verdade, ele, né, juntamente com os apóstolos, né, se coloca numa situação onde ele diz assim: até eu, ou um de nós, né, dos apóstolos, eu ou qualquer um outro, se nós mesmos chegarmos diante de vocês com outro evangelho, diferente daquele que nós já pregamos, que nós sejamos amaldiçoados. E que se descesse um anjo do céu e pregasse um outro evangelho, diferente daquele, que não fosse levado em consideração, porque o evangelho, como eu disse nos primeiros estudos da carta sobre a carta de Gálatas, aos Gálatas, que o Evangelho ele é como ele é. Ele é puro, ele é verdadeiro. Ou ele é simplesmente como ele foi entregue, né, por Deus, ou ele não é nada. Se você começa a incluir algumas coisas como verdades, né, mesmo que você use uma verdade principal, e comece a incluir algumas verdades, algumas questões diferentes e trata isso como verdade, você perverte o Evangelho e ele se torna nada. Então, ou o Evangelho
ele é a mensagem que ele é, né? Porque o Evangelho é uma mensagem só, não são várias mensagens. O Evangelho é uma mensagem, ele é a palavra de Deus. Não dá margem para interpretações. Ela é de uma só interpretação. Tem várias aplicações para a vida, mas de uma só interpretação. E Paulo ele defende o apostolado dele, né, como nós já vimos nos outros estudos, mas é importante recapitular. Ele defende o apostolado dele, dizendo que ele não foi chamado por homens, foi chamado por Deus. E o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum, mas recebeu do próprio Cristo, né? Tanto é que ele diz que durante 3 anos, né, depois da sua conversão, ele não foi para Jerusalém para aqueles que eram antes dele, apóstolos, né? Ele foi só depois de 3 anos. E agora, no capítulo 2, né, que nós já estudamos, no começo ali do capítulo, ele diz que 14 anos depois, ele foi mais uma vez para lá, foi uma outra vez. E ele vai para conversar com aqueles que eram de maior importância, que seriam, na verdade, os apóstolos, né? Com certeza Pedro estava ali e os outros. E ele vai conversar com esses e expor o evangelho que ele estava pregando. Porque o medo dele é que, será que os próprios apóstolos estão tentando adequar algumas coisas ao evangelho, né? Porque o evangelho que eu recebi é aquele que eu prego, né? Será que algumas pessoas que saíram de lá e que estavam pervertendo, né, o evangelho no meio dos Gálatas, estavam trazendo informações desses apóstolos, né, que poderiam se apoiar nesses ensinamentos? Será que os apóstolos estão ensinando outra coisa, né? Então eu quero... E na verdade ele leva inclusive Tito com ele, né? Ele leva Tito, que era gentil, e ele diz que Tito, chegando lá junto com ele, né, com Barnabé também, ele não foi constrangido a circuncidar-se. Diferentemente disso, né, o oposto disso, ele foi recebido em comunhão. Tito, um gentil não circuncidado, foi recebido em comunhão pelos apóstolos. Então, veja como ele vem trabalhando a questão da pureza do Evangelho, da verdade do Evangelho para com os Gálatas. Aquelas pessoas que estavam lá, pervertendo o Evangelho, falsos mestres, estavam tentando implantar ensinos judaizantes, ensinos que tentavam fazer com que os novos convertidos na fé, gentios, se tornassem como judeus, ou que praticassem as coisas que os judeus praticavam, que estava na antiga lei. E aí, nesse momento, né, Paulo ele vai falar então que ele foi para lá, né, depois de 14 anos, e nada foi acrescentado a ele, daquele evangelho que ele já pregava. E agora, no versículo, a partir do verso 11, ele vai, olha que interessante, do versículo 1 até o 10, ele tratou de uma questão lá em Jerusalém, que era uma cidade dos judeus, né? E ele leva um gentil para lá. Agora ele vai falar de uma cidade, né, que era dos gentios, né, que tinha uma igreja lá, várias igrejas, em Antioquia. E ele vai falar de como um judeu que era apóstolo, né, que era um dos grandes ali, né, que era um dos colunas da igreja, como ele se comportou numa cidade em que era uma cidade gentia, né? E aí, o que ele diz? Quando Cefas veio para Antioquia, eu resisti ele face a face, porque ele havia se tornado repreensível. Então, olha o trabalho que Paulo vem fazendo. Aqueles falsos mestres. O ensino deles, eles poderiam apoiar nos apóstolos, né, que eram antes. Então, Paulo vem trabalhando da seguinte forma. Paulo fala: eu fui chamado para ser apóstolo, não por homem, mas por Deus. Eu recebi o evangelho do próprio Cristo e não de homem algum. Quando eu fui para Jerusalém, para me encontrar com esses,
eu só fui depois de 3 anos. E depois de 14 anos eu voltei para lá e nada eles me acrescentaram. Ou seja, o evangelho que eu prego durante todo esse tempo é o evangelho da justificação pela fé simplesmente. Pela graça de Deus nós somos justificados. E nada mais é necessário praticar. A lei não está mais no nosso cangote para que nós tenhamos que cumpri-la para sermos justificados, para sermos salvos. Nós estamos livres da lei, que eram as leis que os judeus praticavam. Agora, né, ele diz que Pedro, que era um coluna da igreja, quando ele vem para Antioquia, olha só, ele resiste Pedro face a face. Né? Se aqueles falsos mestres estavam se apoiando nos ensinos, né? Estavam dizendo que estavam se apoiando nos ensinos dos apóstolos, né? Primeiro ele diz que quando foi para lá, nada foi acrescentado, ou seja, eles foram recebidos em comunhão, inclusive com a presença de Tito, que era um gentil não circuncidado. Agora, quando Pedro vem para Antioquia, uma cidade gentílica, ele resistiu Pedro face a face porque alguma coisa aconteceu ali. Né? Olha só, no versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, judeus, ele comia com os gentios. Ok, até aqui tudo bem. Ele recebeu Tito lá, os apóstolos receberam Tito em comunhão lá, não foi constrangido a nenhum tipo de prática, eles estavam em comunhão. Agora, quando ele veio para Antioquia, tudo bem, ele estava comendo com os gentios. A linha de pensamento está correta, né? O evangelho está sendo praticado na sua pureza, na sua verdade, né? O próprio Pedro, né? Quando nós vemos lá em Atos 11, nós vemos, ele tem aquela visão daquele lençol descendo, né? Os irmãos podem ler lá, aquele lençol descendo, com vários animais que eram considerados impuros na antiga lei, e o anjo, né, diz a ele: vai, Pedro, né, mata e come. Ou seja, qualquer um desses. E daí Pedro entende essa visão quando ele tem um encontro depois com Cornélio, um gentil convertido. E ele entende então que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus aceita qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de raça. Pedro havia entendido isso. Nas suas cartas, Pedro também escreve que todas as pessoas foram aceitas por Deus, independentemente da sua aparência, do que elas são, né? Pedro já havia dito isso, o Pedro entendia isso. Agora, ele está ali, numa cidade que era ali da maioria, né? Era uma cidade gentílica. Ele estava ali comendo com os gentios. Agora, quando chegaram alguns da parte de Tiago, que eram judeus, começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus que estavam ali se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé, olha só, ter se deixado levar pela hipocrisia deles. O que nós tiramos desse texto aqui, né? Até esse ponto? Ele chama Pedro de hipócrita. Pedro cometeu um pecado que foi o pecado da hipocrisia e levou outros judeus a serem hipócritas como ele, né? E o que aconteceu? Nós vemos que Pedro se afastou e se separou dos gentios, né, que ele estava ali comendo com eles. Quando chegaram os judeus, Pedro se afastou e levou os judeus caíram junto com ele, na hipocrisia. E na verdade, ele se separou porque ele fez isso temendo os da circuncisão. Então Pedro cometeu esse erro por medo daqueles dos da circuncisão que eram judeus. Pedro se separou dos gentios por medo dos judeus, a ponto do próprio Barnabé
ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Aí, no versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. E aqui ele vai descer a lenha, né? Só que olha só, por que eu tenho dito que Paulo quer defender a pureza e a verdade do Evangelho? Porque o que leva ele a repreender Pedro na presença de todos e declarar que o pecado de Pedro de hipocrisia e os judeus juntamente com ele, caindo ali, e o próprio Barnabé, né, cometeu esse pecado juntamente com Pedro, é porque no 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Paulo está preocupado o tempo inteiro com a verdade do Evangelho. Doa a quem doer. Ele não está vendo aparência, ele não está vendo... Pedro era apóstolo, era uma coluna da igreja, ele não quer saber. Ele quer saber da verdade do Evangelho. Ele quer saber de manter essa verdade viva, que ela não morra. Ele está preocupado com a pureza e a verdade do Evangelho quando ele condena Pedro nesse ato, né? E aí ele diz para Pedro na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, ou seja, olha, quando nós nos encontramos lá, você nos recebeu, você tem esse entendimento, você estava aqui comendo com os gentios, até que os judeus chegaram, né? Você estava vivendo como gentil, não vivendo como gentil na questão ruim da palavra, né? Não é assim, você estava vivendo como gentil porque estava pecando como gentil, não era isso. Ele estava dizendo assim, se você que é judeu vive como gentil, vive entendendo que a lei que estava no cangote do judeu, a lei, ela não serve mais para condenar. Porque o gentil não tinha lei, o judeu é que tinha. Então ele diz, se você que é judeu vive como gentil, ou seja, na liberdade do Evangelho, e não como judeu, que o judeu tinha que praticar as leis, né, para alcançar a justificação, para ser justo aos olhos de Deus, se você vive assim, por que agora então quer obrigar os gentios a viver como judeus? Ou seja, se você se separou deles, a ponto de inclusive levar os judeus que estavam aí, junto com você, cometer esse erro, você está condenando os gentios, você está dizendo que eles devem mudar os seus hábitos para ter comunhão com vocês, né? Então por que você quer obrigar os gentios a viver como judeus se você, que é judeu, vive como gentil, né? E não como judeu? Notem que Paulo está preocupado com a pureza e a verdade do Evangelho. Paulo não simplesmente condena Pedro pelo ato em si. Pedro não está preocupado. Não é como se ele estivesse dizendo assim, Pedro, bem que você poderia agir melhor, assim como eu, né, para estarmos bem aqui, né? Seja menos pecador, né, assim como nós. Paulo não está preocupado com o ato em si, com o pecado em si. Paulo está preocupado com a verdade do Evangelho. E aquele modo de agir em que Pedro, né, praticou, né, o que Pedro fez aqui, estava em não conformidade com a verdade do Evangelho. E aqui nós entendemos uma coisa importante. O Evangelho, ele é uma mensagem, como eu falei, né? Ele é uma mensagem, é uma verdade, ele é a palavra de Deus. E ele o Evangelho, a verdade do Evangelho é que deve nortear as nossas vidas e o nosso comportamento. Tudo que nós fazemos deve estar em conformidade com o Evangelho e não o contrário. Nós não adaptamos o Evangelho às nossas práticas. Nós não vemos o que nos serve do Evangelho e que nos é importante para
continuar no nosso modo de agir. Não. O nosso modo de agir, ele deve estar em conformidade com o Evangelho. Ele deve estar na forma do Evangelho. É o Evangelho que agora é a nossa regra. Nossa regra é a verdade que há no Evangelho. E a verdade que há no Evangelho é que a justificação é pela fé, pela graça, independentemente das obras da lei. Não é pelo cumprimento de regra alguma a justificação e nem a salvação. Ponto final. Esse é o ponto que Paulo está defendendo aqui. Veja que Paulo está preocupado com os Gálatas, com aquelas pessoas que estavam ali, tentando perverter o Evangelho e colocando peso na vida desses gentios. Falando, vocês têm que, não basta só ter fé em Cristo. Isso não basta. Vocês têm que praticar isso, vocês têm que passar pela circuncisão, assim como os judeus passaram. Porque os judeus são o povo de Deus. Não, não é isso. Na verdade, nós estudamos Romanos, né, bastante tempo. E o que Paulo fala lá no começo da carta, no capítulo 1? Ele fala, no capítulo 1, versículo 16: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Judeu e gentil devem alcançar a salvação e alcançarão a salvação, a justificação, a justiça de Deus, simplesmente pela fé na obra de Cristo. O justo, quem é justo? Aquele que foi justificado, viverá por fé, não por fé e obras, é por fé. O justo, aquele que é justificado diante de Deus, ele vive por fé. E a fé tem um objeto. A fé não é em qualquer coisa. A fé tem um objeto. E a nossa fé, esse objeto é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E quando você crê em Cristo, Cristo é a palavra de Deus, você crê no Evangelho, você crê na verdade, você crê em tudo aquilo que Cristo fez, na obra completa que ele fez. Veja, que peso que deve sair das nossas costas. Que peso que deve sair das nossas costas quando nós estudamos uma coisa assim. Vocês conseguem compreender que os judeus carregavam uma tradição de cumprimento de regras, de leis, né? de purificação, aquelas leis cerimoniais, dos sacrifícios que eram oferecidos no templo para o perdão dos pecados. Eles viveram assim. Então, Pedro, que era um judeu, ele carregava isso. Por mais que ele tinha sido transformado, né, e recebido o Espírito Santo, né, por mais que isso tinha acontecido, veja como as tradições, elas ainda estavam ali enraizadas, né? E olha, se você acha repetitivo eu falar para você que a salvação é pela fé, independente das obras da lei, independentemente das obras, se você acha repetitivo eu falar isso para você, se para Pedro, Paulo teve que chamar a atenção dele, Pedro, que era apóstolo, teve que lembrar ele disso. E nós já vamos ver que ele lembra Pedro disso, né? Ele não só diz, olha, você está errado. Ele vai falar, ele vai embasar tudo. Ele fala, Pedro, você se esqueceu de uma coisa. Se para Pedro foi importante Paulo ter feito isso, é porque é importante para você eu repetir isso. Isso tem que ficar gravado. Porque, irmãos, é muito fácil você querer se justificar. É muito fácil você querer arrumar desculpa para as coisas que você faz. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando você erra, você errou mesmo, é porque você é pecador. E não adianta se justificar, você não vai ficar mais bonito aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Você já é justificado. Então, assuma os seus erros e se arrependa por isso. Não adianta se justificar. Nós constantemente queremos
né, dizer, olha, eu estou agindo bem aqui, sabe, aqui eu nunca pequei, aqui, tá. Eu me lembro de um sermão que eu ouvi, de um pastor norte-americano. Ele diz que um irmão da igreja chegou para ele e disse, olha, ou de uma igreja que ele estava pregando ali, não era da igreja dele, mas um irmão chegou e falou, pastor, eu já tem pelo menos um ano que eu não peco. Tem um ano pelo menos que eu não peco. Eu estou realmente assim, andando com Deus, toda a lei tenho praticado. Eu não peco tem pelo menos um ano. Estou conseguindo ali me manter assim. Aí ele virou, né, pro irmão e disse, olha, há um problema nisso que você está dizendo. Porque ele disse assim, qual é o primeiro? Não quero falar nenhum mandamento, não quero falar de todos os mandamentos, mas quero falar de um. O primeiro. Qual é o primeiro e maior mandamento? Aí o irmão disse, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e todo o entendimento. Ele falou, então, você está fazendo isso durante todos os segundos da sua vida? Não estou dizendo que durante boa parte do seu dia você medita nas coisas de Deus e ama Ele mais do que todas as coisas, mas você está fazendo isso durante todos os segundos da sua vida? Não tem um momento em que você se esquece um pouquinho de Deus e pensa nas coisas daqui? Ele falou, não, todos os segundos da vida, obviamente, eu não tenho amado a Deus de todo o meu coração, todo o meu entendimento, né? É claro, isso não. Ele falou, então você está pecando, né? Porque se você não ama a Deus do jeito que ele merece ser amado, todos os segundos da sua vida, segundo que eu digo é isso, 1, 2, 3, todos os segundos, você tem esse amor em meditação? Não. Então, só aí você já está pecando. Porque Deus merece ser amado de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento durante todos os segundos da minha vida. E se eu não faço isso por um segundo sequer, eu pequei nesse mandamento. E sou, então, considerado pecador pela lei toda. Então, irmãos, não é pela lei, não é por obras da lei. Nós não praticamos obras para alcançar a salvação e nem para nos mantermos salvos. E nós já vamos ler isso, nós já vamos estudar isso em Gálatas a partir do próximo, no capítulo 3. Nós não nos mantemos firmes praticando obras. Não é isso, não é isso. Quem nos chamou foi Deus. Você não escolheu Ele primeiro, Ele que te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro. Toda a salvação vem de Deus, ela é de Deus. A fé vem de Deus. Romanos nós já estudamos. Quando nós éramos inimigos, nós fomos reconciliados. Você não era um pouco amigo para ser reconciliado, você era inimigo. Inimigo é contrário. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados. Ainda mais agora, já estando reconciliados, seremos, por Ele, salvos da ira. Como é que você perde a salvação? Como é que é você que tem que se manter aí salvo, praticando obras? Não é isso. A lei não serve para nada? Óbvio que serve. A lei é o nosso manual de vida. É como nós devemos agir, né? Nós entendemos pela lei que somos pecadores. Agora, vamos para Cristo. Cristo nos salva, nos justifica, somos salvos. Livres da lei. Mas agora Cristo nos manda de volta para a lei, para um cumprimento da lei, por amor e por gratidão. Né? E é interessante que onde é que você vai buscar viver em conformidade com aquilo que Deus quer? Na lei, né? É a lei que faz isso. Mas ela não mais está no seu cangote para te condenar. É isso que Paulo quer falar aqui para os Gálatas, né? E aí nesse ponto, né, ele
Ele vai ali e repreende Pedro, na presença de todos, né? Olha, está em alta aí a questão do racismo, né? De defender uma raça em detrimento de outra. Pedro foi racista aqui. Pedro foi racista, né? Ele se separou dos gentios quando os judeus chegaram por medo daqueles lá. Por medo dos judeus. Olha por que Pedro caiu aqui por medo. Por medo, né? Olha que bobeira. Medo de quê? Medo do homem? Ele estava com medo da circuncisão. Vai ter medo do homem, né? A gente deve ter medo de Deus, não de homem algum. E Pedro, por medo dos judeus, se separou. E foi racista, porque ele se separou e os judeus foram com ele. Ficou 2 grupos, né? Ficaram 2 grupos. Aí ele vai falar assim, a partir do versículo 15. Nós, judeus por natureza, né? Ele ainda está aqui, com certeza ele não parou ali, né? Ele continuou falando com Pedro. Olha só, nós judeus, né? Por natureza, e não pecadores dentre os gentios, né? Olha, se nós somos judeus então por natureza, e não somos pecadores do meio dos gentios, né? Então nós somos melhores que eles são pecadores. Então, se nós, né? Nossa natureza é assim, sabendo nós, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós judeus por natureza e não da raça dos gentios, pecadores, né, que não têm a lei, nós vamos à mesma fonte, que é Cristo, a fé nele. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados, do mesmo jeito que o gentil, pela fé em Cristo, e não por obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Não tem como você ser justificado diante de Deus por obras da lei. Não tem como. Você não alcança. É tão repetitivo isso, mas é tão bonito para mim isso, que eu volto a falar, né? É o peso das costas que sai quando eu entendo que perante Deus ninguém pode fazer obra alguma que ele olhe e fala, nossa, que perfeição. Nenhuma. Você não pode fazer nenhuma obra perfeita diante dos olhos dele. Você acha que você pode praticar alguma coisa que está na lei, que Deus olha para você e fala, foi perfeito? Você acha mesmo que você pode fazer isso? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Isso é não entender quem Deus é. Quando você entende quem Deus é, e o patamar de perfeição que ele está, para você fazer alguma coisa que ele estabeleceu que atinge esse patamar, meu irmão, como é que você vai fazer isso? Nessa carne aí que você está. Mas é por isso que nós não praticamos? Não, não é por isso. Nós, pelo contrário, é por causa desse Deus, que é tão santo, que nos chamou, ainda inimigos, que nós tentamos andar na linha. Nós tentamos acertar, entendendo que não atingimos essa perfeição, mas caminhamos, né? Como Paulo disse, né? Eu caminho para o alvo, eu olho para o alvo e caminho, né? Deixo as coisas que para trás ficaram e vou. Eu prossigo, né? Nós vemos que contemplando a face de Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos sendo transformados de pouco a pouco, né? Para atingir a perfeição. Só que, irmão, nessa carne você não vai atingir. Você vai atingir quando você for glorificado depois da sua morte. Ali você vai se tornar perfeito, mas antes não. Antes não. E você é salvo primeiro,
para depois praticar as boas obras, né? E não o contrário. Você não pratica boas obras para ser salvo. É o contrário. Você é salvo para a prática das boas obras, as quais, né, nós lemos nisso na palavra, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Que maravilha isso. Então, ele diz, nós judeus também temos crido em Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então ele está falando para Pedro, Pedro, você esqueceu que você já é justificado? Você está com medo de quem? Você está com medo dos judeus? Você está com medo dos da circuncisão, se separando dos gentios? Você está se esquecendo que a nossa fé é em Cristo. E é pela fé que nós somos justificados. Através daquela obra que Cristo... Olha como qualquer outra obra, perto do que Cristo fez, se torna um trapo de imundícia. Se torna nada, né? O que uma circuncisão vai poder fazer por alguém quando você compara isso ao que Cristo fez na cruz? O que um alimento que você come aqui, que é impuro, e você vai estar se manchando... O que isso, quando você compara isso com a obra de Cristo, que peso que isso tem? Isso se torna nada. Isso é nada. Há uma liberdade maravilhosa no Evangelho. Há uma liberdade maravilhosa que te livra do medo. Pedro está com medo das pessoas aqui. Medo de ser... medo das pessoas e talvez medo de não ser... Pedro está se esquecendo que ele já foi justificado, né? Ele não tem que ter medo de ninguém, né? Porque se Deus já o justificou através da fé em Cristo, toda a vida é uma vida sem medo, uma vida de liberdade, né? E pior, né, ele levou outras pessoas a errarem com ele, esse erro da hipocrisia, né? Pedro foi racista e levou outros a agirem assim. Agora, versículo 17. Aqui é um pouquinho complexo, tá? Mas nós vamos tentar decifrar isso aqui. 17, versículo. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Vamos entender isso aqui. Ele está dizendo o seguinte: nós fomos a fonte, a fé no objeto perfeito, que é aquela pessoa perfeita que é Cristo. É ali que nós buscamos a justificação. É dali que vem nossa justificação. Nossa e dos gentios, de qualquer um. Qualquer um. Não há pessoa na face dessa terra que vai alcançar a justificação, a salvação por outro meio, tá? Porque o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Não há ninguém que chegue a Deus ou a essa justificação perante Deus sem passar por Cristo. Então, nós fomos essa fonte. Então, nós fomos a Cristo, a fé nele nos justificou. Ponto final, não é por obras. Aí no 17 ele diz, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Então, ele está querendo dizer o seguinte, se nós já somos justificados em Cristo, e Cristo é como sendo a própria palavra, né, e a própria lei, né, que está na palavra, Cristo nos mostra que nós somos pecadores, né? Cristo, em todos os seus ensinos,
tudo aquilo que ele fez e mostrou, né? Ele mostrou o nosso pecado, né? Ele mostrou aquilo que está no nosso coração, e não ficou só nisso, mas ele foi até a morte. Então, o que ele quer dizer nesse versículo 17? Se nós já estando justificados, né? Quando nós procuramos ainda por nós mesmos sermos justificados em Cristo, estando em Cristo, ainda procuramos ser justificados, nós somos achados pecadores. Por quê? Nós temos a lei e na forma mais pura de observá-la, você entende que você não pode cumpri-la daquela maneira perfeita que Deus deseja, né? Ele que estabeleceu, ele é perfeito. Então, quando já em Cristo eu procuro ser justificado e sou achado pecador, né? Que eu não consigo, eu ainda peco mesmo estando em Cristo. E Cristo mostrou o nosso pecado. Se é assim, significa que Cristo é ministro do pecado? Então, o que ele quer colocar aqui é essa liberdade de quando nós estamos em Cristo. Se ainda nós acabamos pecando, né, não atingindo o grau de perfeição, Cristo ele é o ministro do pecado? Ou ele nos... porque ele mostrou o pecado que estava no nosso coração, teve que ir até a cruz, né, e fazer aquela obra. Ele é o ministro do pecado, porque agora eu não tenho mais essa exigência da lei para a justificação. Agora então eu posso pecar livremente, né? Justamente aquele pecado que ele mostrou que está em mim. Então ele se torna o ministro do pecado. Aí ele diz, de maneira nenhuma. E aí ele vai falar no 18, por quê? Se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que significa isso? Se eu não preciso da lei para ser justificado, salvo e me manter ali, se eu volto a edificar aquilo que destruí, ou seja, estou em Cristo, agora eu volto para a lei e volto a edificar aquilo que eu destruí. Agora eu preciso da lei. Eu volto a ficar escravo da lei novamente, né? Se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Se Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e nós, nele, somos cumpridores da lei, e a vida dele é como se tivesse sido a nossa vida, se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, né, que é a lei na minha vida, se eu volto a reconstruir isso, a edificar isso, uma vida baseada em obras, eu me constituo transgressor. Por quê? Eu estou anulando aquilo que Cristo fez. Eu estou anulando aquela obra de Cristo, né? Porque ele já cumpriu a lei. Ele já cumpriu a lei nesse sentido, né? Como uma exigência. Aquilo que Deus exigiu, né? Exigia da nossa parte, Cristo cumpriu perfeitamente. Não é que a lei não foi cumprida, só que não foi por mim, foi por Cristo. E essa substituição, essa troca, né? Não é troca, mas uma substituição mesmo. A justificação nos é dada por imputação. É importante entender isso. A fé é um meio, não é uma obra para alcançar nada. A fé é um meio, é um canal de comunicação para receber a graça. E há uma imputação da justiça de Deus em nós, que é a justiça de Cristo. E ela vem através da fé. Ela é transmitida a você e você se torna algo de uma vez por todas. Isso é a justificação. Por isso que Paulo fala, se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, que é uma vida de obras, eu me constituo transgressor. Por quê? Pela lei eu já entendi que eu não consigo. Então se eu volto a edificar aquilo que eu destruí, que era o cumprimento da lei, eu me constituo transgressor. Por quê?
a lei, se eu entendo de maneira errada agora, né, que eu preciso dela para salvação, ou para me manter ali, eu vou cair. Porque eu entendo, já entendi que eu não consigo cumpri-la totalmente. Né? Então nós não podemos, depois da liberdade, né, de sermos salvos, justificados, voltar de novo à escravidão da lei. É isso que ele está dizendo. Não posso edificar aquilo que eu destruí, porque a mim mesmo me constituo transgressor. Olha o que ele vai falar no 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que significa isso? Então, mediante a própria lei, por meio da lei, eu entendi que eu sou pecador. Vocês lembram? Nós já estudamos isso. A lei, o principal objetivo da lei é me mostrar que eu sou pecador. É mostrar para você que você é pecador. Esse é o principal objetivo da lei. E óbvio, é uma lei de Deus, ela é santa. Nós lemos em vários textos, aquele que cumprir toda a lei perfeitamente, esse viverá. Mas não é uma mentira. Se você pudesse cumprir a lei perfeitamente, em todos os pontos, até o último dia da sua vida, você seria salvo pelo cumprimento da lei. Não é mentira isso. Tanto é que Cristo cumpriu totalmente e nos imputou a justiça dele. Né? Então é totalmente verdade. Mas a verdade é que nós não podemos. Então, mediante a própria lei, por meio da lei, eu morri para a lei. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei me mostrou que eu sou pecador. Cristo cumpriu a lei perfeita, me substituiu. A justificação foi por imputação, eu recebi isso. E, nesse sentido, como Cristo morreu, eu também morri para a lei, no sentido dela me trazer salvação, justificação, ou eu me manter ali. A fim de que, então eu fui liberto da lei para que eu pudesse viver para Deus. Olha só, você só pode viver para Deus na liberdade do Evangelho quando você entende que você não está mais escravo da lei. Só assim você pode viver livremente, de fato, para Deus. Olha, Paulo, ele era judeu, irrepreensível quanto à lei, né? E se avantajava em relação a outros na sua própria idade. Ele falou isso em Gálatas. Ele vivia dessa forma. E agora ele está falando que nós entendemos agora que daquela forma ele não vivia para Deus. Por quê? É somente quando ele morreu para a lei é que ele pôde viver para Deus, a fim de viver para Deus. Toda aquela vida de cumprimento de regras, ele está dizendo, isso não era uma vida com Deus. Era uma vida de escravidão. Deus me libertou, e agora sim eu posso viver para Deus. Aí ele diz, estou crucificado com Cristo. Cristo morreu, e aquela morte representa também a minha morte, né? E a ressurreição dele representa a nossa ressurreição, que aconteceu na nossa conversão, quando nascemos de novo. Então morremos com Cristo, né? Morremos com Cristo. Todo aquele que é pecador tem que morrer, né? Para pagar o pecado. Nós morremos com Cristo. Aquela morte, ela foi substitutiva. Entenda isso, entenda isso. E aí no versículo 20, logo, já não sou eu quem vive. Então, se eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, e se a morte dele é a minha morte, a vida dele é a minha vida. Já não, agora, então, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim e Ele cumpriu a lei, é como se Deus olhasse para você e visse o cumprimento da lei na sua vida, mesmo você não cumprindo. Irmãos, tem muitos milagres, né, nas Escrituras, até milagre de fazer morto ressuscitar. Mas eu não consigo enxergar um milagre maior do que esse. É Deus olhar para você, um pecador ainda, e olhar para você e enxergar você cumprindo a lei, simplesmente porque Cristo vive em você, simplesmente porque Ele imputou a justiça dele em você, e você recebeu não só o benefício de ser livre da condenação do pecado, né?
Que a diferença não é mais se você é pecador ou não. Você é pecador. A diferença é de você ser acusado e condenado pelo seu pecado. É isso que você não é mais. Entende? Não é que você não é mais pecador. Você é, mas a diferença é que antes havia uma condenação sobre você por causa do seu pecado. E hoje não existe mais. E aí ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E ele fecha dizendo: não anulo a graça de Deus. Olha só. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se é pela lei, se é pelas obras, a morte de Cristo não serviu para nada. É isso que ele está dizendo. Se a salvação, se a justificação, ela acontece por meio das obras, pelo cumprimento das regras, a graça de Deus é anulada. É isso que ele está dizendo. Não anulo a graça de Deus. Não anulo. Porque a graça de Deus é justamente você não ter que cumprir as regras, a lei, como meio de salvação, de justificação. A graça de Deus, ela elimina esse peso. Então, se Cristo morreu e não foi em vão, é porque a justificação tem que vir por meio daquela obra. Senão ele não iria para a cruz. Né? Interessante que muitas religiões aceitam Cristo aceitam não, mas entendem Cristo como um bom mestre. Um homem perfeito. Um homem que cumpriu a lei e que nos ensinou a cumprir. Ele disse o que nós deveríamos fazer. Então, é só você falar o que ele ensinou, é só você fazer o que ele ensinou, perfeito, você vai ser justo aos olhos de Deus. Irmãos, se só os ensinamentos de Cristo bastasse, Cristo não iria para a cruz. Então, quando ele ensinou tudo aquilo, ele poderia falar: agora é só vocês cumprirem, eu vou voltar para o céu, não vou nem precisar morrer, é só cumprir isso que eu falei, e aí vocês vão ser justificados. Né? É simples assim. Não. Ele ensinou, e nos ensinamentos ele vai mostrando cada vez mais que eu sou pecador. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse, né? Estudar Apocalipse. Nós temos que ter medo do Sermão do Monte, né? Porque ele fala assim: olha, vocês viram lá que a lei dizia: não matarás. Eu digo que se você irá contra o seu irmão, você é réu do mesmo julgamento, de assassinato. O que Cristo quer mostrar? Que nós dependeríamos daquela morte. Ele vai trabalhando nos apóstolos, e depois os apóstolos nos discípulos, né? Mas ele vai trabalhando isso para mostrar que nós estamos perdidos, não conseguimos, não tem jeito. Então eu preciso daquela morte. Ele poderia chegar aqui e morrer simplesmente, mas ele veio e fez o seu ministério para cada vez mais mostrar que nós dependeríamos daquele sacrifício que ele faria. Então, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E ele não morreu em vão, ele nos salvou de maneira magnífica, cumprindo toda a lei, não deixando a lei de lado, cumprindo a exigência de Deus. Deus exigia isso da nossa parte, ele cumpriu e nos substituiu. Então, isso basta. De novo, né, eu volto a falar: qual obra poderia substituir ou ser acrescentada a isso que Cristo fez? Né? Qual obra? O que nós poderíamos fazer que poderia ajudar Cristo nessa substituição? Ela foi completa. E é isso que Paulo quer mostrar aos Gálatas, né? Tudo pensando naquela perversão que os falsos mestres estavam fazendo, exigindo algumas coisas ali dos Gálatas, né? Desses gentios que tinham vindo para a fé em Cristo. Muito bem, encerramos então o capítulo 2 e no próximo domingo, ou vou tentar fazer no sábado, mas
No próximo estudo, vamos dar início aí ao capítulo 3. Fiquem com Deus e até mais!